glória. Glória a Deus, aleluia. Deus te use, Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está bom este lugar, né, queridos? Aleluia. Estamos sentindo a gloriosa presença do Divino Espírito Santo no nosso meio. Deus está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor nesta tarde. Deus está feliz com cada um de nós que está se derramando, dando o seu melhor para Deus nesta tarde. Aproveitando que estamos parados, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos estar lendo uns versículos desta palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? 2 de Samuel, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram, queridos? Amém? Vamos fazer a leitura então da palavra do Senhor, que nos diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá e de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab até em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Podeis assentar, queridos irmãos, glorificando a Deus nesta tarde, por esta palavra. Com licença, eu já vou tirar esse coisa de lã aqui, que já está me dando calor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui a palavra segue falando conosco. Aleluia. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamando aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. 3 meses ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Tem promessa, tem palavra de Deus para você nesta tarde, querido irmão, querida irmã, que chegou neste lugar. Quem sabe como a irmã Cleia sentiu de Deus nessa tarde, que chegou alguém aqui com uma luta muito grande. E Deus me revelava em casa também, irmã Cleia, algumas pessoas entraram aqui nesta tarde necessitadas, passando por tribulações, passando por luta, e muitas vezes não entendendo o porquê que está passando por essa prova, por essa luta. Aleluia. Essa passagem da arca de Davi, nós vemos que essa arca, ela representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Foi uma aliança que Deus fez com Moisés, lá quando Moisés assumiu o povo, tirando o povo do Egito.
aleluia, dando livramento para aquele povo, saindo, passando por mar seco, depois com os pés enxutos. E quando esse Moisés ainda subiu no monte, mesmo ele já estando velho, ele subiu ao monte para falar com Deus, aleluia. Deus então veio até ele. O que nós vemos aqui, irmão, nessa passagem, mesmo ele estando velho já, ele subiu a um monte muito alto. E diz, quando ele subiu lá no topo do monte, a nuvem do Senhor desceu ali, e ali Deus revelou os seus mistérios para Moisés, aleluia, onde o Senhor deu as tábuas da lei, as tábuas do mandamento. Ali ele ficou 40 dias no Monte Sinai, aleluia, e Deus revelando as coisas e dando as ordens para Moisés, como ele deveria fazer essa arca, deu as medidas para ele, tudo como ele deveria fazer. Tinha que ser com madeira especial, com madeira de acácia, toda revestida em ouro, aleluia. A sua parte do propiciatório tinha que ser de uma peça só, onde ficavam os 2 querubins, um de cada lado, ali que cobriam aquela arca, ali onde Deus ia se revelar com o seu povo. Então aquela arca passa a ser um instrumento sagrado para o povo de Deus. Aonde a arca do Senhor estava, ali estava a presença do Senhor, ali Deus se revelava, ali Deus revelava mistérios, ali Deus abençoava o seu povo, Deus instruía o seu povo, através da presença do Senhor, através da arca do concerto, a arca da aliança, aleluias, glorificado é o nome do Senhor. E nós sabemos que quando Moisés então havia morrido já, que então Josué teve que assumir, aleluia, o povo. Ele tinha que assumir o povo porque Moisés havia falecido. E Deus chama então Josué, tu vai fazer este povo herdar a terra prometida, para chegar-lhe até Canaã. E ele se achando improvável, quem sabe, se achando pequeno, como muitos de nós, muitas vezes quando nos incumbido alguma coisa para fazer na obra do Senhor, nós nos achamos improvável, não tenho condições, é pequeno. Ele dizia, eu sou um soldado, era Moisés que fazia tudo com o povo, ele era um seguidor, mas ele estava sempre ao lado de Moisés, sempre observando o que Moisés fazia. E no momento que faltou aquele líder, ele foi chamado, aleluia, e o Senhor prometeu para ele, aleluia, eu te chamei, aleluia, sê corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também, aleluias, glorificado é o nome do Senhor. E ali nós vemos que então ele que criou aquela coragem, ele tomou aquela bênção para ele mesmo, pegou a arca do Senhor, porque eles tinham que passar para o Jordão, que o Jordão estava cheio, até as ribanceiras, então eles, quando chegaram ali no Jordão com todo o povo, que era multidão de pessoas, que ele ia conduzir até Canaã. Não é fácil, ele nunca tinha lidado com o povo. Nós sabemos que lidar com o povo não é fácil, irmãos, não é fácil para um líder. Muitas vezes nós achamos que a igreja tem muito problema, tem muitas lutas, muitas coisas a ser questionadas, mas vocês imaginam o povo todo de Israel, para um líder recém-inexperiente, conduzir até a cidade santa, não era fácil, queridos irmãos, mas ali ele tinha a presença de Deus, porque ali ele levou a arca do Senhor, a arca do conselho, do concerto, aleluia, a arca que foi feita lá, Deus prometeu para eles que aonde eles estariam, que a presença do Senhor estaria junto com eles. Então eles confiaram, e havia uma fé tremenda, eles conduzindo aquela arca. Então quando eles chegam na beira do rio Jordão, quando eles vão chegando, os sacerdotes carregando a arca no ombro, porque era o direito deles carregarem no ombro, não podia carregar a arca de outra forma, aleluia. E eles passaram ali, quando os sacerdotes pisaram na água, aquele rio se abriu e o povo todo cruzou, aleluia, e a arca ia na frente, a presença do Senhor ia na frente,
Aleluias, glória ao nome do Senhor. Quando a presença de Deus está conosco, nós não tememos a nada, queridos irmãos, porque sabemos que se o Senhor está conosco, não tem para o inimigo da nossa alma. Se Ele garantiu vitória para nós, nós vamos chegar até o fim com a vitória garantida, porque a presença do Todo-Poderoso vai estar conosco. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor nessa tarde. Eu sinto a presença do Senhor, aleluia, nesta tarde, neste lugar, aleluia, glorificado o nome do Senhor. E ali então Josué passa com aquele povo, mas quando chega na metade do rio, ele manda que a arca com os sacerdotes pare ali, e todo o povo passa pela presença de Deus. Eu imagino, irmãos, aquela arca parada no meio do rio, e todo o povo passando a seco para o outro lado. Depois a arca então seguia com os sacerdotes atrás daquele povo, e Deus manda eles pegarem cada sacerdote, cada líder, aleluia, pegar uma pedra dali daquele rio, para ficar como memorial para as suas gerações do futuro que veriam, para contar, para ficar como memória, como uma lembrança do que Deus fez com eles, do que a presença de Deus faz conosco, quando nós estamos confiando com a nossa fé inabalável na presença de Deus, aleluia. E ali eles construíram aquele altar com aquelas 12 pedras, e ali ficou aquele memorial até hoje. Diz que está lá aquele memorial como a prova que Deus estava com eles, que Deus fez eles passarem por aquele rio, que Deus fez eles chegarem do outro conquistar a Canaã, aleluia. E quando eles foram conquistar Jericó, da mesma forma, Deus deu estratégia para eles, aleluia. Cada dia vocês vão rodear a cidade uma volta, e no 7º dia, vocês darão 7 voltas, mas a presença de Deus, a arca do Senhor, com a aliança do Senhor, estava ali com eles, e eles tiveram todo o ensinamento de Deus, como fazer no último dia, na última volta. Quando tocassem as trombetas, todos teriam que gritar num grito só, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. O que fez eles vencer? O que fez as muralhas cair? Foi o grito deles? Não, foi a obediência. Através da obediência deles, aleluia, fazendo tudo exatamente como Deus havia ordenado a eles, eles fizeram na 7ª volta. Quando eles deram a última volta, os muros vieram abaixo, e cada um entrou conforme ele estava na frente aqueles muros caídos, porque havia mais luta lá dentro. Eles tinham que destruir os inimigos que estavam lá dentro, mas Deus estava presente, Deus estava com eles, aleluia. Mas a Bíblia nos relata, queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui, que no momento em que morre então Josué, eles ficaram sem líder de novo, aleluia. Cada um fazia o que bem entendia, porque não tinham um líder para liderar o povo de Deus. Eles começam a fazer qualquer coisa, o que dava na cabeça deles, eles faziam. Então eles começaram a clamar ao Senhor novamente, aleluia. E Deus começa a levantar juízes para salvar para aquele povo, aleluia, para instruir aquele povo. E nos diz a palavra do Senhor, que quando Eli estava ali como sacerdote, que quando Ana teve o nascimento, daquele milagre que a Ana teve, de gerar um filho que ela tanto queria, e Deus concedeu a ela gerar o Samuel, e ela prometeu ao Senhor que criaria Samuel nos átrios do Senhor, no templo, aleluia. E ela, quando desmamou Samuel, então ela levou para ser criado junto com Eli no templo, no sacerdote Eli. Mesmo a casa não andando de qualquer jeito, porque a palavra vai nos dizer que Eli, ele foi um ótimo sacerdote, mas ele foi um péssimo pai, porque não ensinou os filhos a reverenciar a arca do Senhor, a presença do Senhor. Não ensinou os seus filhos como se comportar, e os filhos faziam qualquer coisa, e Eli, como tratava melhor os filhos, aleluia, botou os filhos como sacerdote, pessoas más, pessoas que não tinham um pouquinho de reverência à presença de Deus, então estavam ali como sacerdotes, aleluia. Então eles faziam o que era melhor, era para eles, os outros
Não precisavam nem se alimentar. Eles tiravam o que era melhor para eles. E os outros viam todos os erros dos filhos de Eli. Não é verdade, irmãos? Viam. Mas ali nós vemos, queridos irmãos, que a presença de Deus estava na casa do Eli, mas estava guardada lá no lugar santo, no Santíssimo do Santo, onde só o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer sacrifício ao povo. Naquele momento os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, contra Israel, e vieram pelejar contra eles, aleluia. E nos diz a palavra do Senhor, que eles começaram a pelejar e começaram a vencer o povo de Israel, porque eles não estavam reverenciando a presença do Senhor que estava ali no tabernáculo, aleluia. Então eles começaram a perder a guerra, e quando eles começam a perder a batalha, eles se lembram, mas tem a arca do Senhor está lá no templo. E aí mandaram, vão lá e busquem a arca do Senhor. Mas não adianta, irmãos, nós temos a presença de Deus só como um amuleto, só como um objeto. Se nós não reverenciar com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, não vai valer de nada. Eles levaram a arca, entraram no lugar que era só o sumo sacerdote podia entrar, profanaram o templo, aleluia, profanaram o lugar santo, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. Eles entraram, pegaram a arca e levaram de qualquer jeito para a batalha. Até os filisteus temeram, porque eles sabiam que Deus, o Deus que eles serviam, tinha poder. Mas naquele momento eles não estavam reverenciando a presença da arca, a presença de Deus que simbolizava aquela arca do concerto. Eles levam a arca para a batalha, mas os filisteus temem quando a arca chega. Mas eles começam, mas vamos continuar lutando e venceram, irmãos. Venceram, queridos irmãos, e ainda mataram os 2 filhos de Eli que estavam na batalha. Eles levaram a arca do concerto para eles, aleluia, roubaram a arca do concerto e levaram junto. Quando chegou a notícia então a Eli que tinham sido mortos os 2 filhos dele, e a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, havia sido roubada, aí ele não aguenta, aí ele cai para trás na cadeira, quebra o pescoço. A sua nora estava grávida, esperando o filho do seu filho que morreu. Ela não suporta também naquele momento, quando ela sabe a notícia que tinham matado o esposo e tinham roubado a arca, que representava a glória de Israel, tinha sido levada. Ela também, ela dá a luz ao menino e põe o nome de Icabô, que quer dizer, se foi a glória de Israel. Levaram a glória de Israel e aquela mulher acaba morrendo também. Então foi o caos da família de Eli naquele momento. Aí nós vemos aqui, como nós lemos agora, irmão, nessa palavra. Então aí passa o tempo, fica 7 meses a arca na casa dos filisteus. Botaram lá no templo em frente a Dagon, debochando da arca do Senhor. O nosso Deus é maior que o Deus dos exércitos dos israelitas. Quando eles se levantaram de madrugada, foram lá, Dagon estava caído em cima da arca. Aleluia, porque Deus, ninguém brinca com Deus, ninguém zomba de Deus, aleluia. Nem os inimigos do povo de Deus podem brincar com Deus, porque Deus mata, Deus extermina, aleluia. A segunda noite de novo, eles levantaram Dagon, botaram no lugar dele de novo. Quando foram de madrugada olhar, Dagon estava caído, a cabeça quebrada, os braços quebrados, porque caiu em cima da presença do Deus Todo-Poderoso, a arca que representava a presença de Deus. Ali ele foi que eles não quiseram mais a arca junto com eles, porque Deus começou a assolar eles, irmãos, com enfermidades, com hemorroides. Depois, quando a arca foi levada para outra cidade de Gate, começou a encher de tumores, aqueles homens jovens e velhos, tudo com tumores. Eles não aguentavam mais, tirem essa arca daqui, nós não queremos mais essa arca aqui na nossa cidade. Levaram para outro lugar a arca do Senhor. Quando levaram a arca para Bet-Semes, ali também, os homens festejaram, ficaram felizes, porque a arca estava voltando para o povo de Israel, para a cidade de Israel. Mas ali nós vimos, irmãos, que 70 homens foram mortos, porque eles olharam para dentro da arca do Senhor, que não era permitido, porque era um lugar sagrado, aleluia. Então Davi, ele resolve ir buscar a arca de volta para Jerusalém, porque ele já estava como rei, e não estava com a presença de Deus, que ia instruir o povo, que ia colocar temor no povo de novo, aleluia.
E ali nós vimos, queridos irmãos, que quando Davi foi buscar a arca do Senhor, eles já tinham carregado a arca dos filisteus já num carro de boi. Aleluia. Então eles disseram para ele: é bom fazer um carro novo, porque aquele carro nós quebramos as madeiras, fizemos um fogo, fizemos um holocausto com as vacas que vieram no carro. É melhor tu fazer um carro novo para levar a arca. Davi esqueceu até que eles eram sacerdotes, que tinham sacerdotes que carregavam. A maneira que era carregada a presença de Deus era no ombro, aleluia. A arca tinha que ter argolas, tinha aquela vara que tudo revestido de ouro para os sacerdotes levar no ombro. E Davi naquele momento, na ansiedade, eu creio, de buscar a presença de Deus de volta para Jerusalém, ele esqueceu, ele fez o que os homens disseram: não, então vamos fazer um carro novo e vamos levar. O que aconteceu? Aleluia. Quando eles chegaram em Ecrom, ali Uzá e Aiô, que a arca teve 20 anos na casa de Abinadab. E diz a palavra do Senhor que eles negligenciaram a presença de Deus naquele lugar, na casa de Abinadab. Ninguém ligou para a arca, que estava num porão da casa, que era ao cuidado dos filhos. Ninguém ligou para aquela arca, do jeito que eles receberam, ficou no porão da casa. E aí quando Davi foi buscar, agora vocês imaginem, 20 anos na casa de um homem, não aconteceu nada, sendo que a presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, estava ali. Mas quando nós não buscamos, a presença pode estar perto de nós, aleluia. Mas se nós não reverenciamos, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não tivermos uma ação para Deus nos abençoar, para Deus nos prosperar, para Deus resolver a nossa situação, a nossa luta, Deus não vai fazer nada. Porque nós vemos muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, que se queixam de luta, estão no culto, às vezes estão adorando o Senhor, mas eu não sei o que acontece, que está sempre só conta derrota, só derrota. E o que faz? Por que não aproveita enquanto está na presença de Deus para adorar Ele, para se derramar na presença do Senhor, para buscar a sua presença de verdade, fazer o seu culto de verdade para Deus? Vem e volta da mesma forma. Assim foi a arca na presença de Abinadab, não aconteceu nada naquela casa, aleluias. Mas nós vimos que quando que Davi veio buscar a arca novamente, que aí ele quis levar da forma certa, ele trouxe todo o povo dele, aleluia, para levar no ombro do sacerdote a presença do Senhor, porque eles não tinham a presença de Deus com eles, e queriam levar da maneira deles, fazer do jeito deles. Quando ele quis fazer isso aí, Deus decidiu não. Então ele olhou para uma casinha pequenininha, pobrezinha, humildezinha que tinha, que perguntou para um que estava ali: de quem é aquela casinha lá, na beira da estrada? Aquilo lá é de um escravo, nem nome tem, chamam ele de Obed-edom, aleluia, desprezado, não era conhecido, era um mendigo, não tinha nada, pobre, coitado, a esposa doente, ela era estéril, não podia ter filho, ele vivia numa miséria, vivia da esmola que dava o Obed-edom. Mas quando Davi decidiu, vamos deixar na casa dele a arca do Senhor. Ele ficou feliz da vida, Obed-edom. Ele reverenciou a arca, procurou um lugarzinho mais especial, um lugarzinho especial na casa dele. Eu vou deixar aqui a arca do Senhor, porque aqui está a presença dele. E diz eles que ele reverenciava cada vez que passava na frente da arca. Ele agradecia a Deus: obrigado a Deus por o Senhor estar na minha casa, obrigado pela tua presença. E ali Deus começou a prosperar Obed-edom. Deus começou a fazer milagres naquela casa, irmãs. Ele não tinha nada para glorificar o nome do Senhor. No primeiro mês ele já teve vitórias. Deus começou a derramar sobre a casa dele, porque ali na arca continha, o que continha? A arca do tesouro continha a vara de Arão. Ela continha ali as tábuas dos mandamentos do Senhor. E Deus, com os mandamentos, se nós seguirmos o mandamento do Senhor, tudo como manda a palavra do Senhor, nós vamos ser abençoado naquilo que nós precisamos. Então ele começou a ser abençoado, a família dele, a mulher dele começou a ser curada. Não tinha água
na vegetação não tinha, e diz que tinha uns poços que não tinham água, tudo era seco porque era deserto. Aqueles poços começaram a juntar água, então Deus foi abençoando ele de todas as formas, e foram ajudando ele de todas as formas, que ele ficou 3 meses ali. Tudo que ele não tinha, ele começou a ter, aleluia. Davi, sabe, alguém falou para Davi: o Senhor prosperou Obed-edom da Lamassu de Canteramanai. O Senhor prospera aquele que venera a sua presença. O Senhor prospera e cura aquele que adora a sua presença, aquele que venera a sua presença, aleluia. O Senhor faz milagre naquele que quer adorar ao Senhor de verdade, aleluia. Não existe impossível para Deus, a não ser que nós mesmos tranque a nossa bênção, tranque a nossa vitória. Mas se nós estiver na presença de Deus, e eu reverenciando a presença dEle, e adorando a Ele como Ele merece, fazendo a vontade do Senhor, não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar vitória, não vai faltar cura. A tua família vai ser restaurada, aleluia. Os teus filhos vão ser restaurados, a tua família vai ser curada, a bonança vai vir, a paz vai vir para a tua casa. Mas tem que adorar o Senhor, tem que reverenciar a sua presença e obedecer os seus mandamentos, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Louvado é o Senhor. Nesta tarde eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade, aleluia, que Deus falou muito comigo através desta palavra, e eu creio que nesta tarde Deus está falando com pessoas neste lugar, aleluia, que precisam, quem sabe, de uma resposta de Deus, precisam de uma vitória. Quem sabe a tua casa está tudo ao revés, quem sabe a tua vida não está nada do que tu queria que fosse, não está acontecendo nada. Deus tem vitória para a tua casa nessa tarde. Creia, querido irmão, querida irmã que está aqui, no poder da palavra do Senhor. Assim como Deus abençoa a casa de Obed-edom, Ele pode entrar na tua casa, Ele pode preparar um lugarzinho especial na tua casa. Quem sabe não tem lugar para Ele na tua casa, da Lamassu de Canteramanai. Quem sabe a tua casa está cheia de outras coisas e não tem lugar para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque nós agora somos casa do Senhor, somos tabernáculo do Senhor, morada do Altíssimo. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Nós temos que dar espaço para Ele dentro da nossa casa, senão Ele vai ficar do lado de fora, batendo, aleluia, querendo entrar, mas não tem lugar para mim na tua casa, aleluia. Quem sabe não tem lugar para o Espírito Santo entrar. Em Apocalipse 3:20 diz a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, a maçaneta do nosso coração é do lado de dentro. É nós que temos que abrir essa porta para o Espírito Santo entrar, aleluias, glória ao nome do Senhor. Se tu abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo, aleluia. Se nós observarmos a vida de Zaqueu, aleluia, ele tinha tudo, não precisava nem de Jesus, mas ele necessitava conhecer o Senhor Jesus, mesmo que ele era cobrador de impostos, mesmo que ele roubasse das pessoas, aleluia. Mas um dia ele quis ver o Senhor Jesus de perto, e diz a palavra que ele subiu então numa figueira brava. A multidão seguia Jesus, mas Jesus no meio da multidão enxergou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não quer passear na tua casa, Jesus não quer visitar a tua casa, Jesus quer morar na tua casa, quer habitar dentro de você, aleluia. Abre a tua casa para o Senhor morar, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu li a palavra hoje de manhã, irmã Cleia, naquela passagem da viúva, né, que perdeu o seu filho, a viúva de Naim. O que aconteceu com aquela mulher? Já tinha perdido o esposo, né? E agora tinha perdido a única coisa que ela tinha, era o filho que poderia trabalhar e sustentar ela. E ela perde o seu filho, seu único filho, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus, como é onisciente,
onipotente, onipresente. Ele sabe onde está a necessidade, Ele sabe a pessoa que está necessitando de uma palavra, aleluia. O Senhor decidiu com toda a multidão passar ali naquela cidade de Naim. A multidão do Senhor Jesus é uma multidão que vinha com alegria, e a multidão daquela mulher vinha no luto, no choro. Era todo mundo chorando, todo mundo pranteando a morte daquele único filho. Quem sabe dizendo: coitada, coitada, perdeu o marido, agora perdeu o filho, vai ficar sozinha nesse mundo, o que vai ser dessa viúva agora? Aleluia! Mas Jesus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, quando chegou na porta de Naim, que faziam o enterro por lado de fora dos portões da cidade, não enterravam dentro a pessoa. Então, quando aquela mulher sai com o caixão do seu filho, Jesus chega, aleluia, e diz para aquela mulher: não chores, não chores, aleluia. Como uma pessoa no luto, no sofrimento, perdendo a única coisa que ela tinha, o único familiar que ela tinha, ainda como é que ela não ia chorar? Mas Jesus disse de uma forma que confortou o coração daquela mulher, quando disse: não chores, e tocou no esquife, aleluia, e aquele rapaz começou a se levantar. Jesus ressuscita o filho daquela viúva e diz: está aqui o teu filho, está aqui com vida, toma, é teu, está aqui, aleluia. Assim, queridos irmãos, Deus tem a palavra para ti nessa tarde. Se você está, quem sabe chegou triste, quem sabe chegou aqui desanimado nessa tarde, Jesus está presente aqui, a presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo está aqui nessa tarde, e aonde Ele chega, queridos irmãos, a situação tem que mudar, irmão Neureci. Aonde Ele entra, a situação muda. Aonde Ele entra, tudo que está de ruim sai para fora, e a presença do Senhor Jesus completa toda aquela necessidade que você está passando, aleluia. Deus entra com a providência, amém, queridos irmãos. Eu quero deixar esta palavra para a igreja nesta tarde. Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem vitória para a tua família. Quem sabe tu está lutando com teus filhos, aleluia. Deus vai entrar nessa situação. 3 meses ficou a arca na casa de Obed-edom. Daqui a 3 meses, irmãos, você pode contar aqui, testemunhar aqui, irmã, aquele dia que tu falou que 3 meses eu receberia minha vitória. Eu decreto e profecio nessa tarde para você. Daqui a 3 meses a vitória está chegando. Irmã, confia nessa palavra. 3 meses você vai contar aqui o teu testemunho, como o irmão contou hoje de tarde. Aleluia. Você crê? Conte a partir de hoje. 3 meses você vai contar o teu testemunho aqui. Deus abriu a porta, Deus restaurou meu lar, restaurou minha casa, restaurou minha família, salvou meu filho, curou a minha casa, aleluia. Eu não podia fazer tal coisa, hoje eu faço. Aleluia, eu não podia engravidar, hoje eu já estou grávida. Assim como Deus fez na casa de Obed-edom. Eu falo para você, Deus vai fazer na tua casa. O irmão recebeu outra bênção ano passado também da tua esposa, né? Que ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela queria tanto ser batizada com o Espírito Santo. E o ano passado foi curada de nódulo. E as bênçãos não param, irmão. Não vai parar na tua casa. Você ainda vai contar muitas bênçãos aqui em nome de Jesus, para edificar a fé de outras pessoas, viu, irmão? Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Ficamos em pé, queridos. Glorificamos ao Senhor por esta palavra, em nome de